Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou estudante do Instituto Federal Campus Guarulhos e hoje eu vou apresentar para vocês uma pesquisa sobre biotecnologia, sobre um estudo na área de biotecnologia. A área de biotecnologia é uma área de estudo e desenvolvimento de seres modificados em laboratórios com o intuito de aprimorar técnicas em vários setores, como a indústria, o meio ambiente, a saúde e muito mais. Em seguida, eu vou apresentar uma matéria sobre essa pesquisa, que é sobre a doação de órgãos de animais para humanos, os quais os animais passam por um processo de modificação genética para que isso possa acontecer. O Nacional começa com uma notícia de esperança para milhares de pessoas na fila dos transplantes, principalmente para quem precisa de um rim. Uma pesquisa de uma universidade americana prevê que em 2 anos os seres humanos vão receber órgãos de porcos de laboratório. Os primeiros testes começaram com macacos nos Estados Unidos há 50 anos. Cientistas tentaram transplantar rins, fígado e coração de chimpanzés em humanos, mas nunca deu certo. O mapeamento do DNA e as novas ferramentas da engenharia genética levaram à escolha de outro candidato a doador, o porco. Tecidos do animal já são usados em próteses que substituem válvulas do coração. Os porcos têm mais filhotes e mais rápido. Uma gestação de cerca de 114 dias. Nós somos capazes de modificar geneticamente os porcos. E além disso, eles crescem rápido. Aqui no Brasil, o Dr. Joseph Tector deu uma palestra sobre o trabalho dele na Universidade do Alabama, em Birmingham. Ele comanda uma equipe que modifica os genes de porcos para que os animais possam doar órgãos. Os cientistas usam a fertilização in vitro e manipulam o DNA do ovo fecundado, antes que ele se transforme em embrião. Eles retiram a parte da cadeia genética responsável pela produção de enzimas e proteínas que causam rejeição em humanos. Nos Estados Unidos, 1.000 pacientes que precisam de um rim já fizeram testes de sangue para saber se podiam fazer o transplante. 30% não rejeitaram as células dos porcos geneticamente modificados. A técnica ainda depende do aval das autoridades de saúde dos Estados Unidos, mas o Dr. Tector calcula que os transplantes com rins de porcos podem começar daqui a 2 anos. Os primeiros beneficiados serão os pacientes com mais de 65 anos e aqueles com mais dificuldades para encontrar um doador compatível. Na fila das pessoas que aguardam um doador para conseguir fazer um transplante aqui no Brasil, a maior lista é a dos pacientes que precisam de um novo rim. E esta espera costuma ser mais longa e mais dolorosa para as crianças. A Maria Fernanda faz parte do grupo de 361 pacientes com menos de 18 anos que precisam de um novo rim. Ela começou a fazer diálise com apenas 14 dias de vida. Toda noite. São 10 horas de diálise toda noite, que é um castigo. A médica que cuida da Maria Eduarda torce para que as pesquisas com porcos tenham sucesso. O rim do porco é muito parecido com o rim humano. Tem muitos trabalhos da parte renal, você faz usando o rim do porco, porque ele é muito semelhante. Os órgãos dos porcos existem em todos os tamanhos, então você será capaz de fazer o transplante até em bebês bem pequenos com um rim do tamanho apropriado. Eu estou otimista de que poderemos ajudar as crianças. Porque a fila é demorada, às vezes não dá tempo de aparecer o órgão, entendeu? Então tudo que aparecer é bem-vindo. O termo correto para essa doação de animais para humanos se chama xenotransplante. É o transplante de órgãos de espécies diferentes. Por que isso seria uma coisa muito útil que ajudaria muitas pessoas? Porque diminuiria as filas que esperam pela essa doação de órgãos, Aqui no Brasil, um balanço feito pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, no final do ano de 2019, contabilizam 45.000 pessoas em uma fila esperando por essas doações.
A doação de órgãos, né, feita de animais para pessoas, ela é bastante emblemática porque ela já acontece há algum tempo e temos 2 casos assim que trouxeram muita repercussão. O primeiro deles foi o caso Baby Fairy, enfim, não sei falar muito inglês, mas foi um bebezinho que recebeu o coração de um babuíno. E depois de 20 dias ele morreu, né? Esse caso ele trouxe bastante questionamentos, principalmente bioéticos, né? Pois utilizaram um bebê, né, como uma cobaia e também, né, mataram um babuíno para realizar experimentos. Outro caso que também teve grande repercussão foi o caso de São Petersburgo. É um paciente com hepatite B, né, no ano de 1992, ele recebeu o fígado de um babuíno, porque os médicos acreditavam que os rins do babuíno seriam resistentes à doença e outro rim humano não resistiria a ela, né. Aí, beleza, após 5 dias o cara tava comendo, tava caminhando, tava tudo bem, depois de um mês recebeu alta. Só que o babuíno, ele era infectado pelo vírus HIV. E no segundo mês, né, foi o rapaz, né, que recebeu esse rim, ele teve complicações e ele morreu. A causa da morte, né, foi uma infecção no cérebro. O HIV, segundo os médicos lá, não teria influenciado, né, na morte dele, mas até então não foi descartado, pois ele ainda poderia ter sido um causador de complicações, né, decorrentes à rejeição do órgão do animal. Então, depois disso, né, o comitê de ciências lá, eles repensaram, né, sobre qual animal eles utilizariam para tentar ainda assim, porque eles não desistiram dessa ideia de transplantar um órgão de um animal para um humano. E aí, né, eles tinham escolhido esses primatas por causa das semelhanças anatômicas e as funcionais, entendeu? E aí eles pensaram assim, tá, não vai poder ser o babuíno, porque a gente sabe que eles têm maiores riscos de infecção, né, traz maiores riscos. As doenças dos humanos e dos macacos são bem comuns, assim, então a reprodução deles são demoradas, assim, traz bastante empecilhos e eles falam assim, olha, é melhor a gente pensar em outra espécie. Até que então eles pensaram no favorito deles, né, de uma lista entre todos os mamíferos, foi o porco. Por quê, né? Tem várias razões para eles terem escolhido os porcos, porque eles têm abundância, as suas crias são múltiplas, o desenvolvimento e a reprodução são acelerados, as infecções têm uma tendência a ser menor e também, né, a menor contestação pública no aspecto ético, porque esses animais já servem de alimentos, então eles já são mortos, né, e eles acham que isso afetaria menos as pessoas, deixariam as pessoas mais conformadas. Outros pesquisadores ressaltam que essa diferença da escala genética entre os suínos e os humanos traz uma rejeição aguda do órgão, né, do animal com o do ser humano e por isso, né, por essa razão, passou-se a adotar a técnica de induzir genes humanos em porcos, modificando geneticamente a fim de minimizar o risco de rejeição, né, dos seres humanos quando receberem esses órgãos. Esses pesquisadores, né, estão investigando novas modificações genéticas para tornar os órgãos, né, do porco, resumindo, compatíveis com o sistema imunológico humano. Como dito anteriormente, né, um grupo de cientistas conseguiu eliminar com sucesso nos Estados Unidos um vírus presente no DNA de 37 porcos, né. A empresa eGenesis, empresa de biotecnologia americana, ela admite que evitar com que os órgãos dos suínos sejam rejeitados pelo corpo humano continua sendo um grande desafio, mas o primeiro passo já foi dado, né? Os pesquisadores eles identificaram a presença de 25 retrovírus endógenos de porco no código genético do animal. Esses experimentos mostraram que os vírus
eles poderiam escapar e infectar os tecidos humanos. Os cientistas usaram então uma tecnologia CRISPR de edição de genes para eliminá-los. Na sequência, aplicaram a técnica de clonagem, a mesma usada para criar a ovelha Dolly. Acho que vocês devem saber. Se vocês não sabem, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam saber um pouquinho sobre essa clonagem, né? E eles usaram essa clonagem para colocar o material genético, né, dessas mesmas células em um ovo de um porco e criar embriões. O processo foi bem complexo e insuficiente, mas 37 porcos conseguiram nascer saudáveis e com essa modificação genética. Aqui no Brasil, né, a gente já tem trabalhos e pesquisas sobre esse assunto, né, os médicos e as instituições também já vêm trabalhando nessa possibilidade de utilizar, né, os órgãos de animais em humanos. A professora Maiana Zatkins, professora do Instituto de Biomédicas da Universidade de São Paulo, é uma pesquisadora responsável por esse estudo, né? A coordenação científica do âmbito do Centro de Pesquisas de Genoma Humanos e Células-Tronco e um dos Centros de Pesquisa e Inovação de Fusão, financiado pela FAPESP, também participam. Há outras instituições associadas também, são o Instituto de Estudos Avançados da USP e o Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração. Esse projeto é uma parceria, né, farmacêutica entre a EMS e a FAPESP, no âmbito de programa de apoio à pesquisa em parceria e inovação de tecnologia. É coordenada, né, pelo professor Silvano Raia, da Faculdade de Medicina da USP, né? Raia, para quem não sabe, foi um dos primeiros médicos a realizar transplante de fígado de um doador cadáver da América Latina e o primeiro transplante de doador vivo no mundo. Interessante, né, galera? E como que está sendo realizada essa pesquisa, né? Eles estão recolhendo o soro do sangue desses porcos e está testando nas pessoas que estão na fila de transplante para rim, a fim de verificar, assim, a presença de anticorpos, né, que possam rejeitar os órgãos suínos na população brasileira. As amostras, elas fazem parte da soroteca do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, dirigida pelo médico Jorge Callion, professor da Faculdade de Medicina também, e um dos responsáveis pelo projeto também. Atualmente, esse banco é composto por 1.000 amostras, né, de soro de pacientes candidatos a transplante de rim de animais, porque eles têm uma rejeição a qualquer tipo de rim humano. A fase inicial, né, desse projeto tem duração prevista de 3 anos, né, e prevê também ainda compatibilizar aspectos éticos, que é uma coisa, né, bem importante para o avanço dessa pesquisa, né? Os aspectos éticos, religiosos e legais do xenotransplante, pela criação de E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ética, né, desses processos, né, porque é bem polêmico também essa parte, né. Muitos se indagam, né, se é ético modificar uma espécie para que sirva ao homem, se é justo para melhorar, né, o corpo humano, modificar outra espécie, se é ético sacrificar um animal sem seu consentimento para auxiliar o ser humano. E cada vez mais, né, se defende que os animais possuem dignidade, assim como o homem. E se esse não pode ser usado como meio objeto, instruções de realizações, por que os porcos poderiam? A vida não é igual, ou possui valorização diversa conforme o bel prazer do homem? Fica aí essas questões, né? E uma coisa bem interessante que eu achei em um artigo, eu pesquisei várias opiniões, né, favores e contras, né? E o Ramiro Delo Borges de Menezes fez a seguinte colocação: o animal não possui direitos, mas o humano, ele possui deveres para os animais, né? Especialmente para evitar o sofrimento dos mesmos, né? E segundo a Paula Maria e Paula Cristina, essa ideia de que animais não possuem alma, que são só
seres existentes só por existirem vem totalmente de um conceito religioso que foi defendido por Descartes, Aristóteles, Platão, que defendia uma superioridade, né, dos homens aos animais e que também foram desconstruídas, né, a partir de Darwin, que demonstrou, né, que os homens e animais eles derivam de uma mesma evolução, né, e também por Bergson e Rousseau, que afastaram a racionalidade ou a irracionalidade e aproximaram da ciência, né, a capacidade de sentimentos, de emoções, enfim, né, até porque Darwin também fala um pouco sobre o comportamento dos animais, né, que o coração acelera, a contração muscular, falou também sobre a expressão, né, de felicidade, dor, enfim. Então a gente percebe que esse é um assunto bastante polêmico, em que a gente pode se utilizar de diversos argumentos para defender ou ir contra, né? A opinião de cada um, né, gente? Mas e você, né? O que você acha sobre isso? Importante lembrar, gente, que é muito importante o respeito com a opinião do próximo e não briguem por isso. Converse, dialoguem, exponham suas opiniões, mas não se matem por causa disso. Então é isso, gente. Vai ficando por aqui o nosso vídeo. Espero que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida, é só comentar nos comentários. E eu vou deixar na descrição também do vídeo todos os materiais que eu utilizei para fazer essa pesquisa. Qualquer atualização, eu posso também estar colocando lá, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!